Nós entramos, a partir do domingo de Ramos e da paixão do Senhor, nós entramos num tempo novo, dentro desse ano litúrgico, na Quaresma, onde nós estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. E essa semana que nós entramos é chamada de Semana Santa. Ela é santa porque é a última semana de Jesus no meio de nós. Jesus entrou em Jerusalém para morrer, para dar a vida por mim e dar a vida por você. Foi isso que aconteceu. Dentro desta Semana Santa, tem um núcleo muito importante, que é chamado de Tríduo Pascal, onde nós nos preparamos para a ressurreição de Jesus, que se dá no primeiro domingo, ou que se dá no domingo, que é o primeiro dia da semana, que se dá com a ressurreição dele. Então há toda uma preparação. Na quinta-feira, Jesus se dá na Eucaristia. Ele institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. Na sexta-feira ele morre como ele havia prometido. No sábado nós entramos naquele clima de aguardar o que ele havia dito. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas vai ser morto, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, no sábado santo, toda a igreja aguarda a realização da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vence a morte, ele passa pela morte, destrói a morte, e no sábado à noite, naquela vigília pascal, todos nós estamos ali, ouvindo a palavra de Deus e aguardando o momento da sua ressurreição. De madrugada, não se sabe a hora, ele ressuscita. As mulheres vão lá no túmulo, e quando chegam lá, o túmulo está vazio. A única coisa que restou foi aquele pano que revestiu Jesus, que foi colocado no corpo dele, e ele não estava mais lá. E um anjo aparece dizendo para Maria Madalena e as mulheres que estavam ali: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não morreu, ele já ressuscitou. Ele morreu e já ressuscitou. Vai falar para os apóstolos. E aí, na missa da manhã, do dia, nós celebraremos essa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso está voltado para nós. Jesus, ele passa por essa situação porque ele quer nos reconciliar com o Pai. A palestra que pediram para eu fazer, ela tem como tema o seguinte: os perigos das traições. O perigo das traições. Eu já faço uma pergunta para você no início dessa pregação. Você já traiu Jesus alguma vez? Qual é a consequência de uma traição? Às vezes nós encontramos a mulher que foi traída pelo esposo, o esposo que foi traído pela esposa. E aí entra aquela coisa, aquela parafernália dentro do casamento, separação, não quero mais saber de você. E tem aqueles que não querem dar o perdão. E aí, por causa de uma traição. A traição de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Mas e a traição com Deus?
para com Deus. Quais são as consequências de uma traição nossa para com o nosso Deus que tanto nos amou? É isso que nós vamos ver nessa palestra. E eu vou mostrar 5 pessoas que na Sagrada Escritura traíram a Deus. E dentro desta traição, nós precisamos nos observar, porque é fácil nós olharmos para o outro, mas a pergunta é a que eu acabei de fazer. Padre José Augusto, você já traiu Jesus Cristo? É lamentável ter que dizer para vocês que sim. Eu já traí Jesus. E a única coisa que me salvou foi o derramamento de sangue dele na cruz e o confessionário. Se não fosse o confessionário, eu estaria frito. Estou falando de mim. E você? Então, quando Deus nos cria, lá no livro do Gênesis, Deus cria todas as coisas, e dentre todas as coisas criadas, Ele nos cria também. E Ele exige apenas uma coisa nossa. Diante desta criação, imagina, meus irmãos, nós não existíamos. Essa pessoa que está aí do seu lado, que você está enxergando aí, que você está vendo, ela não existia. Ela só passou a existir diante de um amor grandioso de Deus. Aí Deus nos cria, nós passamos a existir. E qual é a exigência dele? Peguem comigo a Bíblia, espero que vocês estejam com ela aí na mão. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. O que é que Deus quer de nós? Quando eu estava chegando aqui no Rincão, o Santíssimo Sacramento estava aqui, estavam cantando aquela música do Eugênio Jorge, Ninguém Te Ama Como Eu. Realmente as pessoas até se emocionam quando canta essa música, Ninguém Te Ama Como Eu. Mas a pergunta é, e você o ama? Porque a gente se emociona em saber que Deus nos ama. Mas e a nossa resposta? É de amor para com Ele ou não? Deuteronômio 6, versículo 4, vamos lá. Ouve, ó Israel. Então coloca o seu nome. Ouve, Padre, ó Padre José Augusto, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui Deus já começa a fazer uma separação, dizendo para nós que só existe um Deus que nós devemos servir, que é Ele. Não pode existir outros deuses, somente Ele. E a condição é essa: amarás o Senhor teu Deus. Vão repetindo agora comigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que te dou serão gravados no teu, e tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou ao te deitares, ou te levantares. A única coisa que Deus quer da minha parte, da sua parte, é que nós o amemos diante da criação. Ele nos criou, mas que exigência, me desculpa dizer assim, barata. Poderia ter sido algo muito mais. Poderia ser uma exigência maior, mas é uma coisa muito simples. A única coisa que Deus quer é que eu o ame. Somente isso. E esse amor, claro, ele deve nos levar às obras.
não é somente dizer eu te amo, mas no dia a dia, a minha vida, ela demonstra que realmente eu não o amo. Então eu preciso amá-lo de todo o coração, com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a intensidade do meu ser, eu preciso amá-lo. Na profissão de fé, quando nós rezamos, nós dizemos assim, que Deus criou as coisas visíveis, somos nós aqui, as árvores que nós vemos, o mar, todas as coisas que estão ao nosso redor, as coisas visíveis, mas Ele criou também as coisas invisíveis. E as coisas invisíveis são os anjos. Deus criou os anjos. E os anjos, o que é que eles fazem no céu? Só fazem uma coisa: amar e adorar, servir. E é isso que Deus quer de nós. Mas é interessante, Jesus, Ele vai dizer para os apóstolos, então pegue aí Lucas capítulo 10, versículo 18. Vocês prestem muita atenção no que está sendo falado, porque na medida que vocês vão ouvindo, vocês vão vendo que se você ama verdadeiramente a Deus ou não. Lucas capítulo 10, versículo 18, lá diz assim: vi Satanás cair do céu como um raio. No céu estão os anjos, no céu está Deus, e Jesus está dizendo: vi Satanás cair do céu como um raio. Mas por que Satanás, ele caiu do céu? Se o céu é o nosso fim último, o fim último nosso é o céu. Nós estamos nesse mundo apenas de passagem. Nós não vamos viver eternamente neste mundo. Nós estamos de passagem. É por isso que nós recebemos sempre notícias: alguém morreu, alguém morreu. E um dia vai ser eu, e um dia vai ser você. O nosso destino é lá. Se os anjos, eles já estavam no céu, eles não precisariam sair do céu, porque tudo que é inferior, tudo que está fora do céu é inferior, porque Deus é tudo, e é lá que Deus está. Não pode existir nada fora do céu que seja tão importante. E Satanás foi expulso de lá. Por que ele foi expulso? Porque ele é um traidor. A traição, o lugar do traidor é longe de Deus, não é com Deus. O destino de quem trai é ficar longe de Deus. Apocalipse, agora nós vamos lá, capítulo 12. Aqui nós vamos ver mais ou menos o porquê, o que foi que aconteceu. Não se tem uma coisa muito clara. A igreja vai dizer que o que levou Lúcifer, porque antes o nome dele era Lúcifer, um anjo de luz, o que levou ele a trair Deus foi porque ele quis ser igual a Deus. Imagina só, a criatura querer agora entrar num patamar de querer ser igual a Deus ou até superior a Deus. Isso é soberba, isso é uma traição. Ele quis ser igual ao Senhor. E ali vai dizer no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve
uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Leiam comigo agora. E já não houve lugar no céu para... Está vendo? Não houve lugar mais no céu para ele. Foi expulso. Por isso que Jesus está dizendo: vi Satanás cair do céu. Traidor. O primeiro traidor foi ele. E a traição dele foi tão grande que ele foi expulso do céu, para nunca mais voltar para lá. Ele não volta mais. Ele não volta mais porque a traição dele foi consciente e de forma perfeita. Tão consciente e de forma tão perfeita que não haverá arrependimento para ele. Existem algumas heresias aí na história da igreja que diz que um dia o demônio vai se arrepender. Não, ele nunca mais se arrependerá. Ele tem ódio de Deus. É por isso que o inferno foi criado para ele e não para nós. Para ele é o inferno, não para mim e nem para você. Então a primeira traição é essa. O diabo Lúcifer foi expulso. Aqui vai dizer que ele levou uma terça parte também, que ele convenceu os outros anjos, e muitos anjos foram com ele. Ok, o primeiro que eu estou trazendo para vocês. Vamos ver o segundo agora, a segunda traição que aconteceu. Gênesis, vamos lá para o livro do Gênesis, o capítulo 2, versículo 16. Deus, ele sempre vai nos alertar. Ninguém vai cair no pecado simplesmente por ignorância, porque Deus, ele sempre nos alerta. E Deus alertou Adão no paraíso. Versículo 16. Depois que Deus criou o homem, ali no versículo 16 vai dizer: deu-lhes este preceito. Leiam comigo: podes comer do fruto de todas as árvores mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem, porque no dia em que dele comeres, indubitavelmente morrerás. Ou seja, certamente morrerás. Comer do fruto é uma traição. Deus deixou bem claro isso. Eles não podiam comer daquele fruto. Comer do fruto é traição. Voltando lá para o capítulo 3, eu não vou entrar aqui na questão da serpente que enganou Eva e tudo mais, mas eu queria que vocês vissem no capítulo 3, o versículo 8, depois que Eva comeu do fruto, e eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. Os homens e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Olha, por que eles estão se escondendo de Deus? O que foi que eles fizeram? Imagina, Eva e Adão, Adão e Eva, correndo de Deus. Por quê? Porque a traição já havia acontecido. Ela comeu do fruto que não era para comer, e Deus tinha dito para ela não comer.
e ela comeu. Agora a morte entrou, e por causa da morte, há agora uma divisão. O homem se separa de Deus. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele acrescentou: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Aqui Deus deixa bem claro para Adão e Eva que eles haviam traído. Porque antes deles comerem o fruto, eles andavam nus e não tinha maldade. Eles andavam tranquilamente, não existia esses desejos como desregrados, como tem nos tempos de hoje. Então eles estavam lá tranquilos, mas quando ele diz assim, é claro que Deus já sabia, né? Não fique pensando que Deus não sabia, mas Deus está jogando, está falando com eles. Aí Deus diz assim: mas quem foi que disse que vocês estavam nus? Deus agora está jogando na consciência deles, para que eles possam entender que eles traíram. E qual foi a consequência desta traição? Passemos para o versículo 21, ainda do capítulo 3. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher uma veste de peles e os vestiu, uma vez que eles agora estavam sabendo que eles estavam nus. A maldade já tinha entrado no coração porque desobedeceram. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente. Agora veja o versículo 23, a consequência de quem trai, a consequência do traidor. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra, de onde tinha sido tirado. E expulsou, leiam comigo agora, e colocou ao oriente do jardim do Éden, querubins armados de uma flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Traidores, viviam felizes, como a gente diz lá na Bahia, feliz da Silva no paraíso. Deus disse: não coma do fruto, eles foram e comeram. Traidores, traição. Lugar de traidores é fora do paraíso. Lugar do traidor é fora do céu. Traidor não vive no céu. Traidor não vive no paraíso. Lembre-se que a traição, ela parte de nós. Porque o que é uma traição? É o rompimento de uma fidelidade a Deus, no caso aqui que eu estou falando. Quando eu rompo com essa fidelidade, este amor, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu ser, com toda a tua alma, e eu entro no meu orgulho e dou as costas para Deus. Quando se rompe, não tem-se como ficar com Deus, só se houver um arrependimento da nossa parte.
Para Satanás não tem jeito, porque ele não se arrepende. Nós ainda temos uma condição de arrependimento. Graças a Deus. Para retomarmos o nosso caminho, a nossa caminhada. Vamos ao terceiro, porque a hora já vai adiantada. Moisés. Números, livro dos Números, capítulo 20, do versículo 10 até o 12. Moisés estava conduzindo o povo no deserto. Depois de um determinado tempo, eles estando no deserto, eles começaram a ter sede. E em vez deles terem olhado para trás e relembrarem o quanto que Deus havia feito por eles, de bom, de bem, que Deus havia feito, o que foi que aconteceu? Eles começaram a murmurar. E murmuravam daqui: ah, Moisés, foi por isso que você nos tirou do deserto, não foi? Nos tirou lá do faraó. Lá a gente comia cebolas e alhos. Meu Deus, cebolas e alho, que comida deliciosa. Com tanta coisa boa para se comer aí. É por isso que tem aquela expressão, lembrança das cebolas do Egito, né? É por causa disso. Então começa a murmurar. Colocaram Moisés numa situação tão difícil, que Moisés chegou, olhou para Deus e disse: Senhor, olha, está difícil. O Senhor me tirou de lá e agora me levou para tirá-los de lá. Olha como é que eles estão agora. Aí Deus disse assim: não, Moisés, faz o seguinte, vai com Arão, você pega o bastão, aquele bastão que ele usava, e dá uma porrada, uma marretada na rocha, que vai sair água da rocha. Depois os santos padres vão dizer que essa rocha é Cristo, que é de Cristo que brota a nossa salvação. Aí Moisés vai, vamos ler agora o versículo que eu havia falado para vocês. Números 20, versículo 10. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: olha, prestem atenção o que é que Moisés vai dizer. Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Essa pergunta que Moisés está fazendo é uma dúvida que está até com ele. Deus disse: olha, é só bater que vai sair água. Se Deus falou, é só bater que vai sair água, então vai sair água, porque foi Deus quem disse. Mas ele olha para o povo e diz: ouve, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Aqui aconteceu a traição de Moisés. Moisés traiu na desconfiança. Versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e Arão, leiam comigo agora: por que faltastes a confiança em mim, para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não, o que? Fala forte. Isso, não introduzireis esta assembleia
na terra que lhe destino. Qual é a terra que Deus estava destinando? A Terra Santa, onde tem Jerusalém, Belém, Jericó. Moisés tirou eles das mãos do faraó. O faraó simboliza aqui o demônio que oprimia aquele povo durante mais de 400 anos. Moisés, ele simboliza Jesus, ele é a pessoa de Jesus. Ele tira o povo, passa pelo deserto para conduzi-los para a terra prometida, onde manava leite e mel, assim, é sempre que dizia, para dizer que era um lugar maravilhoso. Mas porque Moisés desconfiou, ele não entrou na terra prometida. Quando ele chegou lá no monte, que estava próximo para chegar na terra prometida, Deus disse: você não vai entrar não, Moisés, quem vai é Josué. Josué é que introduz o povo na terra prometida, porque Moisés traiu o Senhor na desconfiança. Estão vendo que uma traição não é uma coisa assim, eu traí Deus, aí vou mudar assim, vou mudar a palavra traição com pecado. Eu pequei, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, não sei o quê, Deus é isso e Deus é... Eu até pequei, mas Deus não deixa de me ajudar. Tem gente que fala assim, eu pequei, mas olha, Deus está sempre fazendo obras maravilhosas na minha vida. É para ver se você e eu cria vergonha na cara. É para ver se você, mesmo traindo, você chega assim, poxa vida, Deus é tão bom para comigo e eu continuo pecando, traindo, desobedecendo. Moisés não entrou na terra prometida. Depois vocês veem aí o capítulo 34 do livro do Deuteronômio, que eu não quero me estender porque a hora já vai avançada, vocês sabem, né? A menina do papelzinho está sempre ali me mostrando. É que tem toda uma programação, né? Então, eu falo demais. Então, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 34, você vai ver que na hora que era para ele entrar, ele não entrou. Lamentável, né? E agora nós vamos para o traidor, o grande traidor, que é o que nós estamos vendo durante esta semana, que já começou ontem e ele começou a aparecer dentro da liturgia, dentro da missa. Um apóstolo que conviveu com Jesus. No capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus escolhe os apóstolos, ali deixa-se bem claro assim, ele escolheu os que ele quis. Eram 72 discípulos. Dos 72 discípulos, ele escolheu 12, aqueles que iriam continuar a pregar o Evangelho, tudo que tinha como cabeça Pedro, por isso que Pedro é o Papa. Então, Deus havia escolhido, Jesus tirou os que ele quis. Imagina, meus irmãos, o amor que Jesus tinha para com os apóstolos, não era diferenciado assim, apesar de nós vermos ali no Evangelho dizendo assim, o discípulo amado de Jesus, né? Mas Jesus amava todos. Infelizmente, Judas estava com Jesus e, na medida que ele foi fazendo a caminhada dele com Jesus, ele foi se afastando, embora estivesse com Jesus, mas o coração dele já estava bem distante. Vou trazer
um exemplo para ficar mais claro para nós. É aquelas pessoas que estão na igreja, mas não faz o que Deus manda. Vive numa vida errada e diz: eu sou católico, eu amo Jesus e tal, mas o coração está distante, não luta para viver a santidade, não se arrepende diante das faltas cometidas, mas está ali. É aqueles do mais ou menos. Não, não é do mais ou menos, é o frio. Diz que está, mas não está. Será, Padre José Augusto, que o senhor está incluído nisso? Está, mas não está? Diz que está, mas não está? Eu sou de Jesus, mas sou a favor do aborto. Eu sou de Jesus, mas o que é que tem a adulterar? Eu não sou feliz com essa, posso ser feliz com a outra, ou com o outro, mas está com Jesus, dizendo que está com Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 47. Lucas 22, versículo 47. Aqui é o momento que Jesus é preso. Ele ainda falava, lembremos que os versículos anteriores falam da angústia que Jesus passou, que ele suou sangue. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa dele vinha um dos 12, que se chamava como? Judas. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? É porque eu pulei aqui uma palavra, vou ler de novo, versículo 47. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa dele vinha um dos 12, que se chamava Judas. Leiam comigo. Achegou-se de Jesus para o... E Jesus perguntou-lhe, leiam comigo, Judas, com um beijo... Com um beijinho, com um beijinho, uma pessoa adultera, um homem casado lá, dá um beijinho em outra mulher, a mulher dá um beijinho em outro homem, aquele selinho assim, ó, bem rapidinho, né? Foi só um selo. Traidor, traidora, você prometeu fidelidade à sua esposa até a morte. Você prometeu fidelidade à sua esposa até a morte e ao teu esposo. Foi só um selinho. Foi só uma florzinha que eu mandei no WhatsApp. E aquele coração batendo forte. Foi só um coração. Traidor. Judas, você me traiu com um beijo. Agora vem a palavra mais forte que Jesus, ele dirige a Judas. Uma palavra muito forte, e que nós vamos ver agora no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 24. Mateus, essas leituras que eu estou trazendo aqui, essas passagens, vocês verão na missa de hoje, na missa de amanhã. Mateus 26, versículo 24. Jesus está ali na última ceia, ou seja,
o momento em que Jesus, ele institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. A missa, meus irmãos, a primeira missa que foi celebrada, ela foi celebrada numa tensão muito grande. Jesus dizendo assim: um de vós há de me trair. E eles começaram a dizer: sou eu, sou eu, sou eu. Aí quando Judas disse: sou eu, aí Jesus disse: sim, tu o dissestes. Mas vamos lá no versículo 24. Depois que Jesus, ele coloca o pão, molha o pão, ali, coloca o pão no prato e molha. Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá, Jesus falou, versículo 23 que eu estou. E Judas, ele ouviu Jesus falar isso. E aí Jesus diz: o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas, leiam comigo agora: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse... Deus nos criou para amá-lo. Como eu falei no início, amar a Deus de todo o coração, com todo o ser, com toda a alma. Ele me criou você para nós amá-lo. Mas na medida que o tempo vai passando, as traições vão surgindo. Um pecado aqui, outro pecado lá. E não se arrepende e continua no pecado. E Deus nos criou para que nós estivéssemos com Ele um dia. Nós estamos fazendo uma caminhada ao encontro do Senhor. Um dia, se Deus quiser, todos nós estaremos lá. Mas traidor não entra. O traidor, aquele que trai o Senhor, não entra. Judas foi fazendo uma caminhada, e na caminhada ele foi decidindo por ele mesmo. Ele decidiu entregar Jesus. E foi lá no sumo sacerdote. Prestem atenção na leitura quando for feita na sexta-feira santa, que vai narrar toda a paixão, toda a situação de morte do Senhor. Aí vocês vão ver lá que Judas foi lá no sumo sacerdote e falou para ele: olha, quanto vocês me dão para eu entregar? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, gente, é o preço de um escravo. Um escravo, quando era vendido, era por 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus como um escravo. Não foi nem como um rei, um escravo. Ele estava ali disposto a pegar o que quisesse, porque ele gostava de dinheiro. Nós não vimos ontem no Evangelho, na missa falava isso, ele gostava de dinheiro. E aí ele combina: quando eu der o beijinho, vocês pegam ele, é só pegar. Aí Jesus estava dizendo: quem faz uma caminhada dessa, de traição em cima de traição, era melhor não ter nascido. Não é que a pessoa nasceu para isso. Judas, não fiquem pensando que Judas foi criado para trair Jesus, já estava tudo certinho. Não, não estava. Judas foi fazendo o caminho dele, até que ele chegou ao fim. Aí Jesus disse: era melhor não ter nascido. Agora eu me pergunto, será que é isso que Jesus está dizendo da minha pessoa? Padre José Augusto, você foi concebido no seio de Maria de Lourdes. O seu pai, que já faleceu,
Aí você nasceu, fez toda uma caminhada. Será que Jesus ele olha para mim agora e diz assim: Padre José Augusto, a caminhada que você está fazendo, em vez de você ir para o céu, você está fazendo uma caminhada errada, você está indo para o lugar errado. Era melhor que você não tivesse sido concebido no seio da sua mãe, porque eu queria você comigo, mas a sua caminhada é uma caminhada que está te levando para o caminho errado. A sua caminhada está te levando para um destino de sofrimento eterno. Você é um traidor, Padre José Augusto. Pare de me trair. Pare. Estou falando para você refletir. Está vendo como é que a gente reflete? A gente não fica olhando o pecado dos outros, não. Olha o teu. Já tem o teu, que é tanto, ainda fica olhando dos outros. Com todas as orações que você faz, a tua caminhada é de traição ou é de fidelidade? Se for de traição, arrependa-se enquanto é tempo, antes de morrer, e leva um caminho de santidade, e não brinque com Deus. Por isso que Deus nos deu os 10 mandamentos, para isso, para nós olharmos os mandamentos, olharmos para os mandamentos e dizermos o seguinte: eu tenho que me firmar nessa rocha, os 10 mandamentos. Eu não posso trair o meu Senhor, mas caso traia, confesse com um firme propósito de não cair novamente e vai caminhando na santidade. Porque o destino do traidor é ficar fora do céu, é não contemplar a face de Deus. E aí tem os sacramentos que nos ajudam na nossa santificação diária. Ela já disse que encerrou. E uma vez encerrado, eu termino dizendo para você: você é fiel ou infiel? É traidor ou não? Está vivendo na traição? Essa é a pergunta. Pode vir o Ministério de Música. Feche seus olhos e pense. Vocês não podem sair dessa Semana Santa do mesmo jeito que vocês entraram. Vocês têm que sair dessa Semana Santa dizendo, como São Paulo vai dizer na leitura da missa do domingo da ressurreição: buscai as coisas do alto. Você é um homem e uma mulher nova. Tudo que era velho passou. Agora somos de Deus. Chega de traição. Eu não quero trair mais o meu Senhor. Fala isso para você, ou melhor, fala isso para Deus. Jesus, eu não quero te trair mais. Eu quero ser fiel.